Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Tenente Nascimento para ler a resenha do expediente. Temos aqui uma indicação. Indico com fundamento no artigo 159 da consolidação do regimento interno, o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, a realização dos estudos e urgentes providências no sentido de possibilitar a liberação de recursos financeiros para aquisição de um veículo adaptado para transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Potim. Deputado Altair Moraes. Temos outra indicação. Indico nos termos do artigo 159, 14º, da consolidação do regimento interno do excelentíssimo senhor governador, que determine aos órgãos competentes a elaboração dos estudos objetivando implementar o programa Futuro do Pontal, dedicado ao desenvolvimento do Pontal do Paranapanema, nos mesmos moldes do programa recentemente lançado Vale do Futuro. É a indicação do deputado Itamar Borges. Está lida a resenha, senhor presidente. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos, portanto, começar o pequeno expediente com os oradores inscritos. A primeira deputada é a senhora deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Lembrando ao telespectador que, além da TV, você acompanha essa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek pela internet, no YouTube e também através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, na tribuna para sua fala, a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, do PSL. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas presentes, os funcionários da Casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp, as que vieram nos brindar com suas presenças. Primeiramente, gostaria de fazer um esclarecimento, haja visto os e-mails que recebi ainda sobre a reforma da Previdência. Muitas pessoas não estão compreendendo quando a gente diz que colocou no texto da PEC o respeito ao direito adquirido. O que é isso? Isso significa que o funcionário público, não importa a categoria, tá? Pode ser de qualquer carreira, o funcionário público que hoje já preenche os requisitos para se aposentar, pode seguir trabalhando tranquilo, porque, mesmo havendo a reforma, quando este funcionário decidir se aposentar, daqui 1 ano, 2, 3, 10, ele poderá, né, fazer jus às regras de hoje, ou seja, às regras anteriores às da reforma. Tá? Porque muita gente não está entendendo o que é que significa colocar no texto da Constituição a garantia do direito adquirido. Então, eu venho aqui fazer este esclarecimento. Venho também reiterar o que escrevi nas minhas redes, e venho sendo assim, bastante atacada em virtude disso. Reitero o entendimento de que não é hora de fazer manifestação nem à esquerda, nem à direita. Não estou com isso desmerecendo manifestações, desmerecendo os direitos constitucionais, só entendo que o mundo está passando por um momento delicado, né? Se os senhores forem cautelosos com relação à história recente, perceberão que não houve, né, na história mais próxima, não houve nenhuma doença que movimentou tantas autoridades. Em Veneza, eles cancelaram o carnaval. Nos Estados Unidos, o presidente Trump acabou de nomear o vice-presidente como coordenador do grupo
que está trabalhando com essa situação do coronavírus, estão analisando, né, postergar as Olimpíadas por causa das aglomerações. Ontem, eu assisti atentamente o pronunciamento do ministro da Saúde, assisti também atentamente o pronunciamento da equipe multidisciplinar que o governador instituiu para acompanhar essa situação. Entendo que as autoridades que se pronunciaram foram bastante cautelosas, né? Tomaram todos os cuidados para não gerar pânico na população, o que me parece um procedimento adequado, mas, diferentemente da leitura que vem sendo feita, não incentivaram o descuido. Se os senhores prestarem atenção, quando o ministro da Saúde foi indagado, né, sobre viajar ou não viajar, o que foi que ele respondeu? Vamos fazer imperar o bom senso. Se é uma viagem, né, necessária, uma viagem de trabalho, uma viagem que já está toda organizada, quem sou eu para pedir para a pessoa parar a vida? Nós não podemos parar a vida. Foi isso que o ministro respondeu. No entanto, se for possível evitar, vamos fazer imperar o bom senso. Não me parece razoável, diante destas circunstâncias, que autoridades, à direita e à esquerda, estejam a convocar manifestações. Né? Eu nem estou entrando no mérito das manifestações em si, poderíamos ficar uma tarde toda debatendo isso aqui. Agora, nós estamos vivendo um momento delicado. Eu estou vendo parlamentares à direita e à esquerda convocando manifestações, pedindo apoio para material, para carro de som. Mas será que essas pessoas não conseguem entender que o mundo está passando por um momento delicado? Ah, Janaína, por que você não falou contra o carnaval? Né? Antes do carnaval, o coronavírus não estava no Brasil. Se os senhores perceberem, a OMS hoje se mostrou muito preocupada com a chegada do coronavírus no Brasil, que é a primeira ocorrência da doença na América Latina. Nós temos alguns fatores que nos socorrem, temos, né? Somos um país quente, estamos num momento quente, né? numa fase quente do ano, o que dificulta a transmissão. Como bem disse o ministro da Saúde, somos um país jovem. Esse vírus vitima mais as populações de idade mais avançada. Então, isso não favorece a propagação. Pode ser, queira Deus assim seja, que os efeitos desse vírus no Brasil não sejam os mesmos, né, que estão aparecendo nos demais países. Mas as autoridades têm o dever de adotar uma posição de cautela. Eu vejo dessa forma. Então, não é possível conceber, né, que parlamentares não assumam suas responsabilidades de, óbvio, não gerar pânico na população, até porque estamos analisando, como bem disse o ministro, mas não criar situações para aumentar o risco de propagação de um vírus que, por hora, é letal. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Paulo Lula Fiorilo, senhora deputada Alessi Brandão, deputado delegado Olim, deputado Tenente Nascimento, não fará uso da palavra, deputado Major Meca, deputado Douglas Garcia, deputado Coronel Nishikawa, fará uso da palavra, Coronel? Vossa Excelência, então, tem um tempo regimental. E eu solicito ao Tenente Nascimento que assuma a presidência dos trabalhos, que em seguida, após o Coronel Nishikawa, eu farei uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental, senhor deputado. Passa a presidir os trabalhos da Casa o deputado Tenente Nascimento para fala logo após o deputado Tenente, o Coronel Nishikawa, do Coronel Telhada. Neste momento, o Nishikawa tem o tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, assessorias, senhores presidente, deputados, ao pessoal da galeria aí. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre agentes penitenciários, né? Nós tivemos uma ocorrência, ou duas ocorrências de agressão a agentes penitenciários,
uma na cidade de Guariba, uma mulher, uma agente penitenciária, e também em Piracicaba, um agente penitenciário. O que eu quero dizer com isso? Dizer que é uma profissão de risco, como a nossa aqui, ou a minha que foi, né, de rua. São profissões de alto risco. O procedimento dentro de uma cela não é fácil. Quem já conviveu com isso, como nós já visitamos vários presídios, quando nós trabalhamos no sistema penitenciário, o agente penitenciário fica isolado, com um monte de presos nas alas, ou nas celas, como é conhecida. E, com isso, o seu comportamento, às vezes, começa a ficar agressivo também. O índice de suicídio, assim como dos policiais militares, dos policiais em geral, é alto, não é um índice normal. Portanto, eu vejo, inclusive na reforma aí, que estão colocando bem alto a idade de aposentadoria desses agentes. Eu tive a oportunidade de ler durante o período aí de carnaval. A transição praticamente não existe, se aumenta muito o tempo de trabalho para aqueles que estão para se aposentar. Eu votei pela reforma. Entretanto, eu estou pensando o que nós vamos fazer agora. Eu confesso que o estudo que nós fizemos, nós sentamos em 2, 3 para poder reavaliar, não é nada salutar da forma como está sendo procedido a reforma previdenciária do Estado de São Paulo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, nunca trabalhei por pressão, não sou panela de pressão por trabalhar por pressão, não aceito pressão. Eu represento 50 dos 45 milhões de habitantes aqui no Estado de São Paulo. Eu sou um dos 94 aqui. Então, eu tenho voto, e meu voto é meu, não é de mais ninguém. Vão falar, mas nós elegemos você. Sim, elegeram, só que para representá-los aqui dentro. E aqui nós vamos representar da forma que nós identificarmos a necessidade atual. Se nós reformarmos a nossa conduta ou o nosso voto, será por livre, espontânea vontade, não por pressão. Repito, não aceito pressão de ninguém, seja do governo, seja de quem quer que diga que tenha me eleito. Tem gente aí postando que me elegeu, que não deveria ter votado contra os funcionários públicos. Entretanto, da forma como nos foi apresentada, a prioristicamente, era uma transição tranquila. Entretanto, nós tivemos uma oportunidade, vou repetir, durante o carnaval eu não fui pular, não, fui estudar. Fui estudar, nós lemos, nós entendemos que a reforma, da forma como foi colocada, está muito dura. Então, cabe uma reflexão. Vamos ver o que nós vamos fazer agora no segundo turno. Repetindo, não trabalho com pressão, seja lá de quem for. Obrigado. Seguindo a lista dos oradores inscritos, quero convidar o deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Tem um tempo regimental dos 5 minutos. Senhor deputado, senhoras e senhores deputados aqui presentes, assessores, funcionários, ao público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Alesp, quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura do Cabo Salvador, do soldado Tiago e... Cabo, né? Bombeiro é Cabo? Cabo? Tonela, que aqui representa o nosso Corpo de Bombeiros, os demais policiais, todos da assessoria policial militar. Saúdo sempre nossos policiais militares valorosos que trabalham não só em defesa aqui dessa casa, mas em todo o estado de São Paulo. Começar a nossa fala hoje saudando os dias aí, comemorando hoje, dia 27 de fevereiro,
o Dia Nacional do Idoso. Grande parte dessa casa já está nesse dia aí, né? Passou dos 60 anos, já somos idosos. Então, daqui 2 anos, estou chegando nessa fase hoje também. Hoje a fase do idoso é uma fase tranquila, aumentou o tempo de vida do cidadão, o que é muito bom, né? Então esperamos, se Deus quiser, chegar até os 70, 80 anos. Então, parabéns a todos os amigos, amigas que já estão na boa idade aí. Contem com o nosso apoio aqui. Também na parte de história militar eu sempre faço uma referência. Hoje, dia 27 de fevereiro, o capitão Castelo Branco, que é um estudioso, também deve saber isso, 27 de fevereiro de 1942, foi o dia da Batalha do Mar de Java, entre as tropas, a marinha japonesa e a marinha aliada. Grande batalha, e os aliados perderam essa batalha. Segundo os compêndios que falam sobre isso, foi a maior batalha naval de superfície desde a Primeira Guerra Mundial. Nós, brasileiros, temos um grave defeito. Nós não conhecemos a história mundial e muito menos a história do Brasil. E muitas vezes a história ela vem deturpada. Então é bom nós fazermos essas referências para lembrar de pessoas que morreram, jovens, que morreram defendendo a liberdade do mundo, a liberdade de todos os cidadãos de bem. Carnaval. Vamos falar um pouquinho de carnaval. Eu peguei alguns dados aqui da Polícia Militar para que nós conversássemos sobre o carnaval que ontem se encerrou. Vou falar primeiro na parte de trânsito, aqui na parte de trânsito urbano, só para vocês terem uma noção do que é o trabalho da Polícia Militar. Muitas pessoas não conhecem o dia a dia. Só para os senhores terem ideia, nesses dias de carnaval, só aqui na cidade de São Paulo, o trânsito efetuou mais de 17 mil ações com teste de etilômetro. 17.631 condutores foram submetidos ao teste de etilômetro. Pode voltar para a minha imagem, por favor, senão fica travado lá. Eu fico sem graça aqui falando sozinho. Olha só, gente, só em São Paulo, de 17 mil condutores fiscalizados, 1.397, praticamente 1.400, foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Olha que coisa louca. Tanta propaganda, tanta coisa, nós continuamos. 1.400 pessoas autuadas por estarem em efeito de álcool ou por se recusar a fazer o teste. E dessas pessoas, 11 pessoas foram autuadas em flagrante, com toda a campanha que nós temos para a pessoa não dirigir bebendo, ou beber e não dirigir, nós ainda temos um assunto, números assustadores dessa maneira. Foram fiscalizados 6.132 carros e 535 motos. Nas rodovias estaduais, nós tivemos a Operação Carnaval 2020, que foi do dia 21 até o dia 25 de fevereiro. Portanto, mais de 22 mil quilômetros de malha rodoviária que foram fiscalizadas. Foram empregados 3.500 policiais militares, homens e mulheres, em 125 bases operacionais e mais de 800 viaturas. Veja que efetivo trabalhou no Carnaval. Isso só nas estradas. Fora o que trabalhou no policiamento, enfim, a Polícia Militar praticamente toda empenhada nessa Operação Carnaval. Utilizou-se 998 etilômetros, 107 radares portáteis para que se mantivesse as ordens nas estradas. Um número grave, que seria interessante os senhores deputados ouvirem. Vítimas feridas gravemente. Nós tivemos uma queda de 12% no número de 2019 para 2020, mas mesmo assim é um resultado assustador. Em 2019 foram 96, em 2020, 84 pessoas feridas gravemente. Vítimas fatais, ou seja, mortos. Em 2019, 21. 2020, 14. Teve uma queda de 33%. Sempre é bom falar em quedas em números graves, mas 14 pessoas perderam a vida nesse carnaval. Pensem nisso, 14 pessoas só aqui em São Paulo. O total geral de acidentes, com e sem vítimas, em 2019 foram 824 e em 2020, 817. Ou seja, nós tivemos um decréscimo, tivemos uma queda em todos os números. Parabéns à Polícia Militar e aos cidadãos também que estão mais conscientes. Só como número, seria interessante falar que nós tivemos, só para encerrar, senhor presidente, 34.750 autuações, aumentou praticamente 10%. 4.086 motoristas dirigiram sob efeito de álcool, novamente, 4.000 motoristas, sendo que 98.103 pessoas realizaram o teste de etilômetro. 65 pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Foram feitas 6.095 autuações, 2.522 autuações por ultrapassagem na contramão, enfim, números que continuam sendo assustadores,
porque apesar de todo o trabalho feito para se evitar acidentes, as pessoas ainda continuam reincidindo nos mesmos problemas. E nas nossas estradas, 19 pessoas foram presas, 17 procurados pela Justiça foram recapturados, 3,5 toneladas de drogas apreendidas entre maconha e cocaína, 19 armas de fogo apreendidas e 400 mil maços de cigarro apreendidos. Isso foi o resultado da Polícia Militar só na parte de trânsito, tanto urbano quanto rodoviário. Quero fechar, farei uso da palavra novamente, posteriormente, mas eu quero aqui dar ciência aos amigos que hoje a Polícia Militar, em especial a Rota, está de luto. Nós perdemos um querido policial, veterano, Cabo Magalhães, muito antigo. É uma pena que o Conte não está aqui, porque eu sei que o Cabo Magalhães trabalhou diretamente na equipe do então Tenente Conte Lopes. O Cabo Magalhães era muito antigo na Polícia Militar, muito querido, e faleceu na data de hoje. O cabo José Pereira Magalhães, muito querido, inclusive o corpo está sendo velado lá no Batalhão Tobias de Aguiar. Saindo daqui eu passarei lá para dar um abraço na família dele, dizer do nosso sentimento por uma perda de um grande policial militar. A Rota sente hoje a perda desse grande irmão policial militar, Cabo Magalhães. Descanse em paz, meu amigo. Posteriormente voltarei para falar de mais mortes de policiais militares. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar deputado Itamar Borges, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi tem o seu tempo regulamentar de 5 minutos. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, queria aqui abordar novamente a situação dos agentes de organização escolar da rede estadual de ensino, que representa um segmento muito importante de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Sem eles, as escolas não funcionam. Os professores são importantes, os gestores, os coordenadores, os diretores, os supervisores de ensino, mas sem os agentes de organização escolar, a escola nem abre, porque são eles os responsáveis pela abertura da escola, pelo funcionamento das escolas, fazendo o trabalho de secretaria, de pátio, enfim, é o trabalho fundamental para que a escola possa funcionar. E esses servidores são altamente discriminados, né? Do ponto de vista salarial. O salário de um agente de organização escolar, deputado Castelo Branco, não chega a R$1.000, não chega a R$1.000, um absurdo total, vale coxinha de R$10, eles são vítimas de assédio moral, de perseguição, de desvio de função, enfim, estão expostos à violência. É um trabalho muito difícil, muito precarizado, né? Não há valorização, como eu disse, nem salarial e nem das condições de trabalho e nem funcional. Mas, além de tudo isso, agora, os agentes de organização escolar foram surpreendidos por um vídeo que compõe um curso de formação para os diretores que ingressaram agora através do concurso público da rede estadual. Então, a Secretaria está oferecendo um curso, né, para esses diretores ingressantes, e numa parte desse curso, num componente do curso, aparece um vídeo criminalizando ainda mais os servidores, satanizando, usando o agente de organização escolar como um péssimo exemplo de comportamento, né? Pega como exemplo, né, um agente de organização escolar que não faz as funções corretamente, que trata mal a comunidade. Um absurdo eles fazerem isso justamente com o agente de organização escolar. Isso é uma afronta à dignidade desses servidores, que já são afrontados do ponto de vista salarial, funcional e das condições de trabalho. Eu quero mostrar um vídeo para que Vossas Excelências saibam da gravidade da situação, da perversidade da Secretaria Estadual de Educação, que além de não valorizar ainda... por um grupo de estudantes do período da manhã. Eles reclamam que o agente de organização escolar, o AUE, vem se portando de forma ofensiva há algum tempo. Segundo contam, o AUE se exalta constantemente, principalmente na entrada da escola. Ele grita e muitas vezes até ofende as famílias dos alunos.
também se recusa a abrir as portas quando alguém precisa ir ao banheiro. Isso, claro, cria situações constrangedoras, especialmente para as meninas. Nessas ocasiões, o agente costuma dizer que não é babá de aluno. Alguns professores também estão reclamando da postura do Aue. Diariamente, ele dispensa os estudantes do ensino médio e do ensino fundamental na entrada da escola. Sabem o que diz? Que os professores de 5 ou 6 turnos vão faltar. Essa atitude provoca problemas sérios para a condução das aulas e cria conflitos entre os professores, os estudantes e suas famílias. Um absurdo total. Deputado Castelo Branco, veja só, Vossa Excelência, o que a Secretaria Estadual de Educação está fazendo com os agentes de organização escolar. Eu não entendo como que o secretário de Educação, o secretário Roscielli, permite, né, que um vídeo desse seja utilizado para formar diretores, criminalizando, satanizando, queimando os agentes de organização escolar da rede estadual de ensino, que já são massacrados no dia a dia, no cotidiano, né? Como eu disse, recebem talvez salários baixíssimos, aviltantes, são vítimas da violência, do assédio moral, de perseguições, e ainda são obrigados a, né, serem satanizados dessa forma pela Secretaria Estadual de Educação. Então, nós exigimos providências imediatas. Primeiro, que esse vídeo seja retirado do curso e que haja punição, né, que haja uma investigação sobre o que aconteceu e que a Secretaria da Educação venha a público e se retrate publicamente para os servidores do quadro de apoio escolar, sobretudo para os agentes de organização escolar. Nós queremos apurar quem que aprovou essa perversidade, esse vídeo nefasto contra os agentes de organização escolar. E já aproveito a oportunidade, encerrando aqui o meu pronunciamento, para exigir que os servidores do quadro de apoio escolar, para que os agentes de organização escolar sejam valorizados do ponto de vista da progressão funcional, do ponto de vista salarial e do ponto de vista também da sua jornada de trabalho, que tem que ser reduzida para 6 horas. Eu tenho um projeto aqui tramitando, que passou por quase todas as comissões, né? Porque ele também trabalha com educação, tem desgaste, como tem o professor, e ele também merece uma jornada reduzida sem redução salarial. E que providências sejam tomadas imediatamente contra esse nefasto vídeo que foi apresentado num curso de formação para professores ingressantes. E que as cópias do meu pronunciamento, senhor presidente, sejam encaminhadas para o secretário estadual de Educação e para o governador Dória. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Então, conforme solicitação do senhor deputado Gianazzi, a assessoria encaminhar as cópias taquigráficas do discurso dele para o senhor secretário estadual de Educação e para o senhor governador João Dória. Encerrado a lista dos oradores inscritos, nós passamos para a lista suplementar, convidando o deputado Márcio da Farmácia, o deputado delegado Olinho, o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Estamos, portanto, ainda no pequeno expediente. Os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Neste momento, sobe à tribuna o deputado Castelo Branco. Senhoras deputadas, senhores deputados, hoje, quinta-feira, pós-carnaval, estamos no plenário para falar de um dos assuntos mais importantes da gestão pública no Brasil: impostos. Desde o início do nosso mandato, nós temos advogado a favor da reforma tributária, que, em outras palavras, significa redução dos impostos e uma melhor aplicação destes recursos. Assim sendo, o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo. Está entre os 3 países que mais cobram impostos no mundo. O estado de São Paulo tem a maior carga tributária do Brasil. E a cidade de São Paulo tem a maior carga tributária do estado. Portanto, você, cidadão paulista, você que mora na cidade de São Paulo, está entre as pessoas que mais pagam impostos no mundo. Parabéns a você que veste esse chapéu, né, humilhante de ser cidadão na cidade de São Paulo. Chega! Essa é a palavra que vai permear o nosso discurso esse ano. E as nossas pautas têm sido em cima de 3 pilares. Primeiro,
Combustível sem imposto. O combustível em vários países do mundo já não é tributado há muito tempo porque é uma mola propulsora da economia. Segundo, o imposto sobre veículos automotores. Outra vergonha que é você comprar um veículo e ter que pagar aluguel todos os anos para usar um veículo que você comprou. E, finalmente, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é outra vergonha, porque você compra o seu imóvel e você é obrigado a pagar aluguel o resto da vida para morar nele. Se não, vejamos. O IPTU na cidade de São Paulo, por exemplo, apenas para pegar esse fato emblemático, é uma péssima relação custo-benefício entre o que o cidadão paga e o que ele recebe de volta, supostamente para a melhoria. O IPTU é, no mínimo, injusto. Primeiro, ele não pode ser um aluguel, e para muitos é um aluguel, é como se fosse. Segundo, ele não pode expulsar as pessoas de suas próprias residências, das suas casas, que elas compraram com muito sacrifício. Quer dizer, você compra um imóvel com muito sacrifício, se você não toma cuidado, você não consegue pagar o IPTU e você vai ter o seu imóvel confiscado. O Estado vai pegar para ele aquilo que você comprou. E você, então, é obrigado a vender. Isso já é um fato para milhões de moradores da cidade de São Paulo, conforme nós vamos ver nos dias seguintes, onde no mês de março eu falarei praticamente todos os dias sobre a questão tributária. Basta de injustiça, basta de extorsão e basta de confisco. Porque, na nossa maneira de ver, isso é uma ação negativa e nefasta para a cidadania. Nós queremos o respeito à propriedade, o respeito à transparência, a simplicidade de cálculo. O cidadão ele não entende exatamente por que ele paga esse determinado imposto. É complexo, é confuso, né? Em algumas cidades desce goela abaixo. E a previsibilidade. Todo ano, no mês de dezembro, você pergunta qual será o imposto no ano que vem. Você não sabe, não há previsão. E não raras vezes as prefeituras erram. A contribuição do IPTU é vinculada à gestão. Nós sabemos que você quer uma contrapartida aos serviços de zeladoria, manutenção da cidade e as melhorias contínuas, o que, infelizmente, não ocorre na prática. Eu gostaria de deixar claro também que este não é um discurso contra a atual gestão, contra o atual prefeito. Pelo contrário, o que a gente vê hoje são mais de 100 anos de uma história ruim que culmina com a situação que nós estamos hoje. Se não, vejamos, é um absurdo a péssima relação custo-benefício. É simplesmente desproporcional. Olha só, o IPTU de 2020, por exemplo, chegou para a maioria dos brasileiros, em especial para os paulistas, assustadoramente alto. Tanto pelos valores, quanto pela falta de previsão orçamentária, você que se vire para pagar o que apareceu lá, quanto a possibilidade de você perder o imóvel caso você não consiga pagar. Olha só, o sonho de todo brasileiro, isso aqui é uma piada, mas de bom gosto, que os reajustes salariais fossem tão arrojados quanto os aumentos do IPTU, porque é totalmente desproporcional o aumento do IPTU em relação ao aumento salarial. Milhões de cidadãos brasileiros, em especial paulistas, descobriram agora, no mês de fevereiro, que não vão ser capazes de pagar o seu IPTU das suas residências. Indo para o final, senhor presidente, a legislação do município de São Paulo atribui que o valor máximo de aumento anual do IPTU para as residências seja de 10%, e que o valor máximo de aumento anual do IPTU para o comércio, a indústria, seja de 15%. Sabe o que significa na prática? Os nobres ouvintes da galeria e ao telespectador da TV Alesp. Significa o seguinte, que você, em 60 anos, terá pago o equivalente a 6 vezes o valor do seu imóvel residencial. Que você, que é dono de um pequeno negócio, ou está tocando o seu empreendedorismo, que tem um imóvel comercial, em 50 anos, você terá pago 17 vezes o valor do seu imóvel. Ou seja, na prática, a situação da cidade continua igual. Alagamento, pavimentação de péssima qualidade, saúde deficitária e educação deficiente. O cidadão pagador de impostos cada vez mais oprimido, com a sensação de impotência. Resumo parcial, terminando a minha apresentação de hoje. O IPTU, o valor arrecadado pela Prefeitura de São Paulo entre 2011 e 2016, subiu 4 vezes mais que o Produto Interno Bruto brasileiro.
Houve um aumento real, senhores, de 36% em 5 anos, já descontado a inflação do período. É uma piada, né? E a participação do IPTU da cidade de São Paulo no Produto Interno Bruto brasileiro aumentou 29% no mesmo período. Em suma, é uma situação insustentável. Nós contamos com um batalhão de associações, de organizações, como, por exemplo, o Movimento IPTU Mais Justo, presidido pela senhora Cristina Bucha, entre outros, que já se mobilizam esse ano para que a cidade de São Paulo, para que as cidades do Brasil tenham um IPTU mais justo e mais honesto. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Daniel José, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Convido o capitão Castelo Branco para assumir a presidência dos trabalhos. Passa a assumir o comando aqui dos trabalhos o deputado Castelo Branco. Para fala, mais uma vez, o deputado Coronel Telhada. Convidamos o nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, capitão Castelo Branco, que preside essa sessão. Retornamos à tribuna para falar de fatalidades que aconteceram nesse carnaval. Eu terminei o último discurso falando do falecimento do querido amigo Cabo Magalhães da Rota, e também não posso deixar de citar aqui o falecimento de uma querida amiga da minha igreja, da congregação, lá da nossa região da freguesia do Ó, mais especificamente na Vila Piscinim. É uma pessoa que me conhece praticamente desde que eu nasci, a irmã Eva Catarina, que era a esposa do nosso saudoso irmão Danielzinho Veiga. Então, aqui o nosso sentimento a toda a família Veiga, em especial a Meire, ao Roberto e a Rutinha, filhos da irmã Eva, e a toda a família, netos, enfim, a todos os amigos, nossos sentimentos pelo falecimento da irmã Eva Catarina, sabemos que está em bom lugar. Senhor presidente, eu também quero aqui falar, nesse carnaval, nós perdemos vários policiais militares por nosso Brasil. O primeiro policial que eu vou falar é um policial de Minas Gerais, que faleceu no dia 23, no último domingo, o cabo da Polícia Militar, Alexandre Maestre, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, morreu lá em Poços de Caldas. Eles estavam de serviço na Avenida Venceslau Braz, quando um indivíduo em alta velocidade atropelou os policiais militares que estavam na rua. O cabo Sérgio Alexandre Maestre faleceu no local, não teve como socorrê-lo, infelizmente faleceu no local, e o soldado Abraão, que estava com ele, foi socorrido com uma grave fratura no fêmur. O cabo Maestre deixa 2 filhos e a esposa, e segundo consta, a esposa também está grávida. Então, uma triste realidade da nossa Polícia Militar. Nossos sentimentos à família do cabo Sérgio Alexandre Maestre. Também no Pará nós perdemos o policial militar no dia 25. Dia 25 foi a última terça-feira. No Pará nós perdemos o cabo da Polícia Militar, o Eberton Moura Araújo, cabo Moura. Ele foi surpreendido, eles estavam no patrulhamento, foram surpreendidos por criminosos, por uma dupla que atirou contra a viatura. Ele morreu e o outro policial ficou ferido. Chegou a ser socorrido, não corre risco de vida. Mas, infelizmente, o cabo Eberton Moura Araújo faleceu vítimas de arma de fogo. Mais uma fatalidade da nossa Polícia Militar. No Maranhão também, no dia 26, ou seja, ontem, quarta-feira, o policial militar, sargento da Polícia Militar, Washington Ferreira Nogueira, de 52 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça no início da manhã de ontem, na quarta-feira, na região metropolitana de São Luís. Ele estava indo para o serviço, quando ele foi abordado por indivíduos que efetuaram um disparo na cabeça do sargento, que pertencia ao 8º Batalhão de Polícia. Foi vítima de uma tocaia e a arma de fogo do sargento foi levada pelos criminosos. Ele passava naquele local todo dia, que ele se deslocava para o serviço, e no caminho para o batalhão ele acabou sendo morto com um tiro na cabeça. E o último policial que eu quero falar aqui é na Bahia. Esse aqui é um caso mais grave ainda, um cabo da Polícia Militar da Bahia, o cabo Antônio José Pereira Braga, de 49 anos. Ele foi encontrado morto com sinais de tortura. Vejam bem, a gente vê tanta reclamação que a Polícia Militar é violenta e tal, mas quando um policial militar morre, ninguém se comove, né?
Quando morre um cachorro, todo mundo fica comovido, mas quando morre um policial, ninguém se preocupa. Esse cabo Antônio José Pereira Braga, ele foi assassinado com sinais de tortura, porque o corpo dele foi encontrado, ele estava enforcado e parcialmente queimado. O corpo estava somente trajado de cueca. Então, ele aqui era um policial muito bem considerado no batalhão, pela postura disciplinada, discreta, elogiada pelos comandantes. Pertencia à Polícia Militar do Estado da Bahia há 23 anos e deixou esposa e 2 filhas. Nossos sentimentos aos queridos amigos da Bahia pelo falecimento do cabo Antônio José Pereira Braga. Eu não posso deixar de falar nesse momento da Polícia Militar da Bahia, porque é um débil mental de um... É deputado federal porque foi eleito, porque para mim é um débil mental. E não é só isso, é criminoso também. Um tal de Igor Canário. Esse indivíduo, ele fala que é cantor lá na Bahia, capitão Castelo Branco. E ele, durante o carnaval, ele xingou vários policiais militares do alto do carro alegórico, mas é fácil, né? Gritar com um policial militar de cima de um carro alegórico com todo mundo olhando é fácil. Queria ver ele gritar com os policiais ali, estivesse na frente deles. Ofendeu os policiais, chamou os policiais de nomes impróprios, e esse Igor Canário, devia ser Igor Cretino, não Canário, Igor Cretino Canário, é um indivíduo que, segundo consta, estive vendo, tem passagens por tráfico de entorpecente e é deputado federal. Então é o que eu falo a todos os amigos aqui. É isso que eu não entendo no nosso Brasil. É isso que eu não entendo no Brasil. O cara que é envolvido com crime, tem vídeos dele na internet fumando maconha com crime, indivíduos de uma facção criminosa na Bahia, ele com passagens por tráfico é deputado federal. Como é que nós vamos melhorar esse país a partir do momento que nós temos pessoas desse naipe eleitas como deputado? Então é caso da gente pensar, enquanto nós temos um policial aqui militar morto, torturado, um cretino de um deputado federal eleito por bandidos, se dá o trabalho de ficar ofendendo os policiais militares da Bahia. Então aqui o meu repúdio total ao Igor Cretino Canário, que infelizmente atualmente está no mandato de deputado federal. Tomara que seja o único e que ele vá para o lugar dele, que é bem longe daqui. Muito obrigado. Na lista suplementar, próximo deputado inscrito, professor deputado Carlos Gianazzi. Volta mais uma vez à tribuna o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, para sua fala neste pequeno expediente pela lista suplementar de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu queria informar que eu visitei pela manhã a Escola Estadual Dr. Quirilos, uma escola que fica na Zona Oeste de São Paulo. Inclusive, uma escola que eu já tinha apresentado aqui no plenário, como uma escola que estava alagada por conta da falta de reformas que não foram feitas, logicamente, por FDE e pela Secretaria de Educação. E hoje eu me reuni com a comunidade escolar, conversei com pais, com professores, e constatei em loco ali a situação de gravidade da escola. Eu, inclusive, fotografei, filmei, eu tenho as fotos aqui que eu trouxe para que os deputados possam ver, as deputadas, e o telespectador que está acompanhando a nossa sessão aqui de hoje, na Assembleia Legislativa. Então, aqui são fotos do pátio da escola, o laboratório de ciências está desativado porque ele está inundado, a biblioteca foi desativada também porque foi inundada, existem salas de aulas desativadas na Escola Estadual Dr. Quirilos, o pátio da escola está também inundado, enfim, a escola vive ali uma situação de calamidade pública, e os pais revoltados, os professores, e com razão, até porque há 10 anos que a direção da escola pede uma reforma, pede reforma estrutural e nada. Deputado Castelo Branco, deputado Telhada, a situação é grave. Agora, o que acontece nessa escola acontece em milhares de escolas da rede estadual de ensino. Há anos que eu venho denunciando que a Secretaria Estadual de Educação, através da sua autarquia, o seu braço FDE, não realiza as reformas das escolas, não faz reformas estruturais.
Então, quando nós temos um episódio de chuvas intensas em São Paulo, não só na capital e na Grande São Paulo, mas em todo o estado, aí essa fragilidade e esse descaso e essa omissão da Secretaria da Educação e de FDE aparece. Então, começa a aparecer. Não é que está chovendo porque está chovendo muito, e vai chover muito mais, né, com o desequilíbrio ambiental, com aquecimento global, vai chover mais, a gente vai ter muitos problemas, né, no mundo, em São Paulo, em todos os lugares, com a questão das chuvas. Então, mas a Secretaria não faz reformas, a questão não é a chuva, é que não tem reforma, não tem investimento em educação no estado de São Paulo, as nossas escolas estão sucateadas, degradadas. Aqui é só uma ilustração de uma delas. Milhares de escolas estão desabando hoje no estado de São Paulo. Essa é a escola do Dória, é a escola do Rocieli, é isso que eles oferecem, é a inovação, é o Inova, o PEI, né, aquela escola integral que eles estão anunciando, a nova carreira, tudo tem Inova, nova carreira, PEI, tudo novidades. São, na verdade, novidades só no marketing, porque a realidade das escolas estaduais é exatamente essa daqui, e pior, ainda essa escola ainda... Eu visitei outras escolas em situação muito pior. Já mostrei aqui, inclusive, na Assembleia Legislativa, já acionei o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que providências sejam tomadas. Mas essa escola, ela representa o retrato da rede estadual de ensino, o retrato do descaso, da leviandade e da irresponsabilidade do governo Dória, do governo do PSDB, da Secretaria Estadual de Educação, de FDE, desse secretário Rocieli Soares, que a rede já chama ele de Rocieli Ventralbe, porque ele está destruindo a educação, né? Um marqueteiro, fazendo marketing, Inova, nova carreira, PEI, né? E olha só a situação da rede estadual de ensino. Eu conversei com os professores, não tem material, não tem internet nas escolas, não tem nada, né? As escolas estão na idade da pedra ainda, não tem estrutura nenhuma, então não tem como inovar, não tem como melhorar nessas condições. Então, eu quero, da tribuna, senhor presidente, fazer uma exigência que agora, que a FDE faça a reforma estrutural da escola estadual, doutor Quirilos, faço daqui, da tribuna, essa exigência, que a FDE tome as providências para que a escola não passe mais por essa situação. Não só a doutor Quirilos, mas todas as escolas. Não é possível que não haja um planejamento, não haja um mapeamento, com tantos técnicos, tantos tecnocratas, burocratas na Secretaria da Educação, tantos cargos lá dentro. Não é possível, engenheiros, que não haja um plano de ação, que não haja prevenção, que não haja um planejamento para as reformas das escolas estaduais. Não é possível, são mais de 90 diretorias de ensino, com técnicos. Isso só tem um nome, senhor presidente: descaso, leviandade, irresponsabilidade. E crime também, porque não investir em educação é crime, né? As pessoas devem ser criminalizadas, isso é crime de responsabilidade, é improbidade administrativa. Espero que o Ministério Público tome providências e o Tribunal de Contas também em relação a essas denúncias que eu venho fazendo já há muitos anos aqui na tribuna, na Comissão de Educação, junto ao Ministério Público, porque é inadmissível que o estado mais rico do Brasil trate a educação dessa maneira. Eu gostaria, senhor presidente, que cópias do meu pronunciamento também fossem enviadas ao governador Dória e ao secretário estadual de Educação e também ao presidente de FDE, e que as providências sejam tomadas urgentemente. Reforma estrutural da escola Dr. Quirilos, Zona Oeste, de todas as escolas da rede estadual que estão sucateadas, degradadas e abandonadas pelo governo estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado professor Carlos Gianazzi, atendendo à solicitação, será enviada a cópia taquigráfica da sua manifestação ao excelentíssimo senhor governador, ao secretário de Educação e ao presidente da FDE. O senhor tem direito à palavra.
Presidente, eu queria, na minha última intervenção de hoje, dizer duas coisas. A primeira, reafirmar a nossa disposição de luta contra a reforma da Previdência, a farsa da reforma da Previdência, né, que será votada no próximo dia 3, na terça-feira, às 19 horas. Nós estamos mobilizando todos os servidores do Estado de São Paulo, da educação, da segurança pública, do sistema prisional, da saúde, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, de todas as secretarias, para que haja uma grande manifestação no dia 3 aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer o Ocupa a Lesp. A Lesp será ocupada pelos servidores públicos do Estado de São Paulo, para convencer os deputados a votar contra essa perversidade, essa farsa da reforma da Previdência, que, na verdade, vai prejudicar, vai impedir, vai dificultar ainda mais o acesso dos nossos servidores à Previdência estadual. Então, dia 3, haverá manifestação às 14 horas, o dia todo aqui na Assembleia Legislativa. E faço um apelo aos deputados que votaram a favor para que façam uma reflexão, para que possam analisar e estudar melhor essa proposta e, sobretudo, os dados que nós apresentamos aqui, desmascarando o déficit da reforma da Previdência. Nós apresentamos inúmeros dados aqui, falando da dívida ativa, da dívida pública, da política de desoneração, falando a verdade sobre a questão orçamentária do Estado de São Paulo, desmontando o argumento do governo e, sobretudo, do Henrique Meirelles, que é o atual secretário da Fazenda, porque eu vejo servidores, deputados que foram eleitos pelos servidores públicos, deputado Telhada, votando contra os servidores, traindo a sua própria categoria, como que um servidor público, seja ele da segurança pública, da saúde, da educação, como ele vota contra os seus colegas, como que depois ele volta, como que ele vai encarar de novo. O professor não pode votar contra um professor, porque depois como que ele volta para uma sala de aula, como que ele vai encarar os professores, como que um militar vota contra servidores, que depois ele vai encontrar os servidores, vai lá no quartel, na delegacia de polícia, no sistema prisional, né? E traição, na traição não tem perdão, né? Na política, a traição não tem perdão. Então, é importante, sobretudo, os servidores que foram eleitos, né, com os votos dos servidores, não importa a categoria, é importante que esses servidores votem contra a reforma da Previdência, porque ela vai prejudicar os seus colegas. Depois, vossas excelências não terão mais coragem de voltar a conversar com esses servidores, porque serão cobrados e não haverá perdão para esse tipo de traição. Também, senhor presidente, então, dia 3, às 14 horas, nós estaremos mobilizados aqui na Assembleia Legislativa, né, com milhares e milhares de servidores de todas as secretarias, escreventes, oficiais de justiça, técnicos do Ministério Público, professores, professoras, quadro do apoio escolar, sistema prisional, Polícia Civil, todos estarão aqui para conversar com os deputados da base e aqueles que votaram a favor. Nós queremos convencer no argumento que esse projeto ele é perverso. E também, para encerrar a minha intervenção de hoje, senhores deputados, eu aqui queria repercutir o editorial de hoje da Folha de São Paulo, que eu concordo imensamente. Eu tenho muitas críticas à Folha de São Paulo, muitas críticas, mas esse editorial aqui, ele reflete a atual situação do Brasil em relação ao que aconteceu agora na terça-feira de Carnaval, com o anúncio, né, do presidente, anúncio não, com a posição do presidente Bolsonaro em divulgar pelo WhatsApp apoio a uma manifestação que vai acontecer no dia 15 de março, né, que, na nossa opinião, afronta esse comportamento do presidente, afronta o Estado democrático de direito, afronta as instituições, é um comportamento, inclusive, que pode levar a crime de responsabilidade, né? Afronta o artigo 85 da Constituição Federal. Mas eu quero só ler rapidamente aqui para encerrar a minha
intervenção de hoje, que representa também o que eu penso em muitos setores da sociedade brasileira. Então, na tentativa de promover o ato, esse ato do dia 15, a escória do bolsonarismo difunde mensagens de ataque e insulto ao Congresso Nacional e de exaltação a oficiais militares, um apelo à sua intervenção, ou seja, de defesa da ditadura militar, de golpe, de intervenção militar. Trata-se de golpismo de extrema-direita, francamente minoritário no Brasil. Os aloprados foram atiçados pelo ministro Augusto Heleno, que acusou o congressista de chantagem. A imagem do titular da Segurança Institucional, general da Reserva, e o vitupério que endereçou ao parlamento estampam um dos panfletos da manifestação. E terminando, diante das demonstrações reiteradas de desprezo pela institucionalidade, de violações de requisitos legais, de honra, decoro e dignidade para o exercício da presidência, talvez apenas o medo do impeachment possa deter a perigosa aventura de Bolsonaro. As constantes estocadas contra as balizas do Estado Democrático de Direito, seguidas de recuos táticos, não parecem obedecer apenas à necessidade do presidente de desviar a atenção do público de temas para ele espinhosos, como sua proximidade com milicianos ou a inapetência de seu governo em fazer a máquina administrativa funcionar. Assino embaixo nesse editorial. Olha que sou um crítico das posições da Folha de São Paulo, mas o editorial ele retrata o que vários segmentos da sociedade estão pensando hoje, OAB, CNBB, vários setores da imprensa, até o PSL soltou uma nota contra. O PSL, que era o partido até ontem do deputado Bolsonaro, porque é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, isso é crime de responsabilidade, né? Aí pode caracterizar, sim, uma tentativa de golpe, já se falou em AI-5, então há uma movimentação nesse sentido. Mas a sociedade brasileira não vai tolerar que isso aconteça. Haverá manifestação também contrária e muito grande, até porque aqui a Folha de São Paulo falou de escória, de aloprados, né? Esse grupo já é minoritário, sempre foi minoritário na sociedade brasileira, está mais minoritário ainda, tamanho é o desastre do governo Bolsonaro no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. É regimental, senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, cumprindo disposição constitucional estadual, adita à ordem do dia os seguintes projetos de lei vetados pelo governador. Projeto de lei 1241 de 2015, projetos de lei 273, 614, 628, 710 e 1061 de 2019. Havendo acordo de líderes, antes de dar por levantados os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, neste plenário, a hora regimental sem ordem do dia. Está levantada a presente sessão. Presidida pelo deputado Castelo Branco, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.